Boa noite a todos. Liga, vamos na frente, tá vendo? Vamos ver, né? Também tinha um frio da porta. Quer fechar? Não. Então vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui nos encontramos para a nossa reunião pública, reunião de tratamento espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião desta noite. Então vamos iniciar com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Estamos estudando, deixa eu dar uma procuradinha, porque o meu livro ficou lá em casa. Nós estamos estudando sobre os espíritos, né? A ordem de espíritos, é isso. Tá. Aqui. Considerações sobre o capítulo 5º. Considerações sobre a pluralidade das existências. A pergunta 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais antiga, alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos, porém, qualquer que seja, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas, sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação essa grande diferença, que os espíritos rejeitam de maneira absoluta: a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então aqui ele está falando umas considerações sobre as várias existências, a pluralidade das existências da reencarnação, né? Ele está falando que Pitágoras já falava da reencarnação, né? Ele dizendo aqui que a reencarnação é um sistema muito antigo. Ele não é uma doutrina nova, é antiga. Ela é bem antiga, né? Desde que o mundo é mundo, existe a reencarnação. A doutrina espírita foi que veio e estudou ela mais minuciosamente. Mas muitos filósofos já falavam da reencarnação.
das várias existências. E aqui ele faz uma colocação sobre a metempsicose dos antigos e a doutrina espírita. Na metempsicose dos antigos, eles acreditavam que o espírito do homem pode reencarnar nos animais e o dos animais pode reencarnar nos humanos. Nós espíritas não enxergamos dessa forma, não acreditamos dessa forma. Os animais, a reencarnação é entre eles. Por quê? Porque é uma espécie, é uma evolução. Eles têm uma evolução. Os humanos é outro estágio evolutivo, né? Os animais estão abaixo de nós humanos. Os animais são espíritos em evolução. Eles estão elaborando o princípio inteligente deles. Então, não tem como o meu espírito, numa outra vida, reencarnar numa vaca. Ou o espírito de uma vaca reencarnar num corpo humano. Isso é impossível. Por quê? Porque são espécies diferentes, graus evolutivos diferentes. Então, para nós espíritas, isso não existe. Isso não é possível. Aí ele diz assim: os espíritos ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Então, os espíritos, nós fomos todos criados simples e ignorantes. E isso nós já aprendemos aqui no livro dos Espíritos. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Nós vamos passando pelos reinos, elaborando, aprendendo, adquirindo conhecimento, né? Adquirindo muitas e muitas coisas. E vamos passando pelos reinos. Passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal. Hoje estamos no hominal, que são os humanos. Então, é uma evolução hierárquica. Tem uma hierarquia. Os animais estão antes dos humanos. Está antes de nós. Então, eles ainda não têm condições de reencarnar na nossa espécie. Por quê? Porque eles estão ainda aquém. Eles ainda não chegaram na nossa espécie. E a reencarnação, desde os primórdios do mundo que ela existe. Nós temos os mundos primitivos, lembra da escala dos mundos? Nós temos o mundo primitivo, onde ali nós temos os homens das cavernas, os homens sapiens, os macacos fazendo aquela transição dos primatas para o homem sapien. Então tá vendo essa transição? Ali é os homens das cavernas que vivem no mundo primitivo. Ainda muito rude, ainda muito sem muita inteligência, sem muito conhecimento, né? A gente está saindo do reino animal para ir para o reino hominal, para vir para o reino dos humanos. Então, no mundo primitivo. O segundo mundo, na hierarquia, mundo de provas e expiações, o nosso mundo. Depois dos homens das cavernas, a inteligência é desenvolvida, tudo vai se aprimorando, nós reencarnamos nesse planeta Terra. É esse planeta aqui que abriga os homens do mundo de provas e expiações. Homens inteligentes já têm inteligência. Basta olhar para o nosso mundo, olha a tecnologia, olha tudo de bom que o homem descobriu para quê? Para a nossa vivência, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar. Nós temos muitas facilidades hoje no nosso mundo. Se a gente observar o nosso planeta e o planeta primitivo, a diferença é enorme. É muito grande o avanço que já tem, né? A nossa inteligência, o amor, o desenvolvimento do sentimento é diferente hoje.
Hoje nós já temos o amor um pouco desenvolvido nos nossos corações. Nós temos a inteligência um pouquinho desenvolvida e também o amor nos nossos corações. Depois teremos outros mundos, são 5 mundos, vocês lembram? Então nós iremos evoluindo, passando de reencarnação em reencarnação. Cada reencarnação é uma escola de aprendizado, é uma vida de conhecimentos novos, experiências novas. A gente vai desenvolvendo o potencial que todos nós temos. Então, cada reencarnação aprendemos coisas novas ou então refazemos aquilo que a gente não fez direito. Fui na escola, aprendi mais ou menos a matemática. Eu tenho que voltar para a escola para aprender bem a matemática. Então é isso. A gente reencarna. Então aqui ele fala da reencarnação. Desde o começo das primeiras idades do mundo, já fala sobre a reencarnação. De outras formas, com outras palavras, mas já se falava, né? Então, apresentam-na apenas sob um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Então, hoje, na atualidade, nós temos o quê? Uma visão mais racional. A gente raciocina, nós pensamos, nós questionamos. Hoje em dia, o maravilhoso, isso já não cabe tanto no nosso planeta. Não cabe. Milagres, coisas maravilhosas, isso já não é tão difundido no nosso mundo. Hoje nós temos a internet, hoje é mostrado muita coisa. Então é difícil mentes que ainda estão naquele estágio, saindo, né, ali dos primórdios, né, da inteligência, não. Hoje, a nossa era, 2025, após a vinda de Jesus Cristo, é a era da racionalidade. Hoje, raciocinamos, pensamos, questionamos, né? Então, ele diz, antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países, e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui por que todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto? Isso faremos mais tarde. Então vamos parar por aqui, porque essa consideração ela é um pouquinho extensa. Aí na outra semana a gente estuda mais um pouquinho. Então é sobre a reencarnação que está falando, né? Vai detalhar mais e mais sobre a reencarnação. Então é isso que basta para nós. Desde o início do mundo já fala-se na reencarnação. Já falava-se naquela época. Se formos pegar os estudiosos antigos e observar e analisar, lá tem. Se formos pegar a Bíblia, olhar o Antigo Testamento, lá tem falando. Né? Então, assim, esse ensinamento da reencarnação, ele não é novo, ele é antigo, né? Só que a doutrina espírita veio e estudou ele mais detalhadamente, né? Nós pregamos muito, estudamos muito sobre a reencarnação, né? A gente acredita que a gente evolui com o passar dos anos. É um aprendizado em sequência. É um aprendizado com continuidade. Então a gente vai, reencarna, aprende, vamos evoluindo. Até chegarmos a ser espíritos puros, assim como Jesus Cristo é. Nós seremos um dia espíritos crísticos, puros, né?
Chegaremos lá ainda. Ó, nós temos aqui o capítulo: não coloqueis a candeia sob o alqueire, né? Nós não vamos pegar o alqueire, a luz, uma luz. Eu não vou pegar a luz, vou pôr ela aqui na cadeira, abaixo de mim. Ela não vai iluminar, ela vai iluminar o chão. A gente sempre pega a luz, ó, onde que fica a luz das casas? No alto. Porque do alto ela vai irradiar e iluminar tudo. Então, por isso que ele diz: não coloqueis a candeia sobre o alqueire, debaixo da mesa, no chão. Não, vamos pôr a luz onde ela ilumina, ela irradia e atinge a todas as pessoas, né? Hoje nós vamos ver sobre o que? O tema: os sãos não têm necessidade de médico. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo. É uma passagem evangélica. Olha só o que diz: Jesus estando à mesa na casa desse homem. De quem? Mateus. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Evangelista Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Então aqui, o que Jesus estava fazendo? Estava na casa de Mateus, e aí perguntaram para ele, né? Nossa, mas o seu mestre está comendo na mesa, à mesa, com pessoas de má vida? Porque os publicanos eram mal afamados, muito mal afamados naquela época, né? E os de má vida também. Então eles acharam aquilo um absurdo, né? E aí Jesus, ouvindo o que falava para ele, né, para o discípulo, falou para eles: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então quem que precisa da palavra, da presença de Jesus? Os publicanos e as pessoas de má vida, né? Não são os certinhos, os corretos, porque esses já estão no caminho do bem, esses a gente não precisa cuidar. Quem é sadio precisa de doutor? Quem é sadio precisa de hospital? Não precisa. Ninguém vai para o hospital se tiver sadio. Só vai para lá quem está doente. Então é isso que Jesus falou: eu vou aonde tem os doentes, porque os doentes é que precisam de mim. Os sãos não precisam, né? Então esse é o ensinamento de Jesus. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então ele se dirigia aos pobres e aos deserdados. Pobres de quê? Naquela época, pessoas que não tinham casa para morar. Naquela época havia muita necessidade. Não existia assim emprego, existia muita escravidão, né? Os servos que eram tratados como animais das pessoas ricas, né? Então assim, Jesus, ele se dirigia aos pobres e aos deserdados, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas estão sedentas de consolação. Precisa ser consolado. Precisa de uma palavra amiga, precisa de uma ajuda da gente. Um pegar na mão, um cumprimentar, né? Um bom dia. Precisa de alguma coisa. Às vezes precisa de uma gota de remédio, precisa de um pedaço de pão, precisa de alguma coisa. Esses são as pessoas deserdadas de todas as
as benesses, facilidades, conforto que o mundo oferece. É uma reencarnação de quê? Uma reencarnação de privação. É uma reencarnação de muita dificuldade. E nós, as pessoas que têm um pouquinho, é quase um dever poder ter que ajudar as outras pessoas, né? Por quê? Porque é a prova, é a reencarnação. E aí ele fala, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver. Aos cegos dóceis e o quê? De boa fé. Porque tem gente que é cega e é revoltada, é mal-humorada, é estressada, é irritada. Você pode dar uma ajuda, ele cata aquela ajuda e ele joga fora. Eu não quero. Ele exige. Ele está numa situação de miséria, mas ele é revoltado, ele é orgulhoso, ele não quer aquela ajuda. Uma ajuda que está recebendo tinha que ter gratidão e não tem gratidão. Então por isso que Jesus fala, para quem que Jesus vai? Para os cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver. E não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Quantas pessoas que se acham que são muita coisa, né? Tem dinheiro, tem poder, pisa nas pessoas, humilha, acha que as pessoas não são ninguém, acham que eles são imortais, né? Acham que eles são um Deus. Quantas pessoas assim? Eu quando vejo pessoas assim, eu penso assim, o dia que morrer, o dia que desencarnar, vai tomar um susto, mas vai tomar um susto, porque isso tudo vai cair por terra. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, vamos chegar todos iguais, todo mundo igual, despido da riqueza, despido de tudo que tinha aqui na terra. Lá na espiritualidade a gente não leva nada que a gente pode carregar aqui da terra. Não leva carro, não leva casa, né? Não leva empresa, não leva joia, não leva nada. Leva o que o espírito pode carregar, né? É isso que leva. Então todos nós perante a morte é todo mundo igual. Ninguém leva nada. Todo mundo vai com o que conquistou aqui, o que pode carregar. Se eu conquistei coisas boas, vou levar as coisas boas. Se eu fiz coisas más, ruins, eu vou levar essas coisas ruins. Quem vai me esperar na espiritualidade? Vai depender com quem eu tive ligação aqui na terra. Se eu briguei muito, se eu criei muita confusão, esses espíritos é que a gente vai ligar na espiritualidade. Mas se eu fiz muito bem, se eu fiz muita caridade, se eu fiz muita amizade, é esses que vão me aguardar na espiritualidade, se eles chegarem primeiro que eu. Então, é como diz aqui Jesus. Jesus se dirigia aos pobres e aos deserdados. Então, nós não podemos fazer o quê? Diferença entre as pessoas, né? Não podemos fazer diferença entre as pessoas. Aquela pessoa que está em dificuldade é o nosso irmão em dificuldade, né? Que está ali naquela situação de miséria. A reencarnação dele é muito difícil. Imagina você não ter uma casa, não ter um emprego, não ter família, ficar solto no mundo sem ter onde abrigar. Que difícil. Então a gente tem que ajudar sempre as pessoas que puder. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece dir-se que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Aqui ele vem falar mais uma coisa, ele vem falar sobre a mediunidade. A mediunidade
que nós espíritas usamos, né? Pregamos, o espiritismo estuda a mediunidade. O que é a mediunidade? O que é ser médium? É o intercâmbio que você tem com a espiritualidade. O contato, seu contato com os espíritos. Ser médium é você ser o medianeiro do mundo físico com o mundo espiritual. De alguma forma você percebe os espíritos. Ou você vê os espíritos, ou você escuta, ou você fala, você recebe a mensagem. Alguma forma você vê os espíritos e consegue falar com eles. Então é isso. A mediunidade, o espiritismo estuda muito a mediunidade. Por quê? Porque o espiritismo, a base dele se encontra no intercâmbio do mundo físico com o mundo dos espíritos, né? E aqui ele fala que a mediunidade, muitas vezes, Deus concede para pessoas indignas, pessoas que não são boas, pessoas que usam essa mediunidade para ganhar dinheiro, usa para tapear as pessoas, para iludir, né? Usa para muita coisa. Então eles falam que a mediunidade, ela não deveria ser dada para esse tipo de pessoa. Teria que ser pessoas boas, né? Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, ouvir, falar. Então, a mediunidade, ela acontece porque ela é uma disposição orgânica, é parte física, é da parte do encarnado, é física, você nasce com esse dom, você nasce com essa parte orgânica que faz com que você veja os espíritos, você escuta os espíritos, eles passam mensagem através da escrita para você, né? Então, médiuns, são médiuns essas pessoas. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Então, se Deus, né, muitas vezes ele dá a mediunidade na espiritualidade antes de reencarnar, é oferecido para nós a mediunidade. Você vai trabalhar a mediunidade, você vai receber mensagens. Lembra do Chico Xavier, com as mensagens para as mães que perdiam seus filhos, né? E estavam em grande desespero? O que o Chico fazia? Através da psicografia ele recebia mensagens consoladoras para as mães, para os parentes. Então, nós, essa mediunidade, né? Todo mundo, quem tem, vai fazer o quê? O uso do seu livre-arbítrio. Eu cheguei, reencarnei, fiz compromisso, tenho mediunidade. Eu posso falar com os espíritos, eu posso ver os espíritos. Só que aí parece que eu já começo a achar bom ganhar um dinheirinho, parece que eu já acho bom ganhar um presente. E aí, às vezes, a gente, através do livre-arbítrio, a gente vai se beneficiando com um dom que não é nosso. Porque a mediunidade é nossa. Falar com os espíritos, receber mensagem, isso é nosso? Não é nosso, isso é dos espíritos. Aí, se a gente começa a ganhar em cima disso daí, tá errado. Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes, né? A mediunidade é um dom que a gente ganha, devemos trabalhar de graça, né? A gente não pode ficar comercializando. Aí ele diz assim, Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Aqui ele ainda fala assim, uai, então, se Deus tem que dar só para quem sabe usar bem, não tem gente que usa a fala mal? Usa a fala para fazer intriga, usa a fala para fazer rolo, fazer confusão, fazer casal separar,
fazer briga na família, não tem isso? Tem. Aí ele está falando, se é assim, então não tinha que ter vindo o mundo. Não pode ter a fala, porque não sabe usar bem. Se cada um de nós fosse usar bem a fala, se não usasse direito, Deus tirasse de nós, ia ficar complicado. Muito complicado para nós, não ia? A gente não ia ser mudo. E o olhar? Olhar as pessoas, enxergar o que é bom. Não, a gente só vê coisa ruim. Você viu? Quem está entrando na casa dela? Você viu? Ficar fiscalizando a vida dos outros, ficar já vendo coisa que nem existe muitas vezes, não é verdade? Então, se for assim, a gente também não podia enxergar. A gente tinha que ser cego, né? Por quê? Porque não olha, não tem bons olhos, não tem aquele olhar de bondade. É um olhar fiscalizador, um olhar que deturpa e que prejudica as pessoas, né? E isso todos os sentidos que nós temos. Usar a mão para bater, para machucar, para ferir, né? Ao invés de cumprimentar, de fazer coisas boas, comidas gostosas, né? Um pudim, né, gostoso, que não é todo mundo que tem o jeito, que sabe fazer um pudim gostoso, né? Então, assim, usar bem as mãos, usar pro bem, né? Então, Deus, se fosse assim, nós não podíamos ter muita coisa, porque a gente ainda não sabe ser bom. A gente ainda não consegue usar bem todos os talentos que Deus dá para nós. Mas o que a gente tem que fazer? Lutar para usar bem, né? Nós já ouvimos o Evangelho, nós já frequentamos uma religião que vem falar para nós das consequências das nossas atitudes. Tudo tem consequência. Por que às vezes a nossa vida não está maravilhosa? Porque a gente vem de encarnações de erros. Errou bastante. Aí chega aqui, o que vai acontecer? O fruto do quê? Das ações. A reencarnação que eu tenho é o fruto do que eu plantei. Tá muito difícil, tá muito complicado. Por quê? Porque eu caminhei para trás muito mal. Então, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Mudar os passos, mudar o jeito de ser, o jeito de agir. Por quê? Porque se eu for mudando, quando chegar mais para frente, eu vou ter o fruto dessas escolhas de agora. O meu livre-arbítrio de hoje, ele vai dar outro resultado positivo para nós. Então, não podemos desistir de nós. Tô cansada, mas tô de pé. Tô desanimada? Não, eu tenho que seguir adiante. Então, não podemos desanimar. Como disse Jesus, para quem que é o médico? Para os doentes, né? Os sãos não precisa de médico. Jesus para nós, com o seu evangelho, Jesus é o médico das almas. Se nós lermos o evangelho todo dia e procurar pautar nossa vida devagarzinho, ser diferente, nós vamos sendo curados. Nós somos doentes. Nós somos doentes da alma. Às vezes o nosso corpo está bonito, está bom, mas a nossa alma está adoecida. As nossas atitudes, as nossas escolhas estão adoecidas. Então a gente precisa mudar, se transformar. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para se transformar. Vamos perseverar no evangelho todo dia. Vamos perseverar na oração de manhã, na oração na hora de dormir. Vamos fazer o bem. Alguém cruzou no nosso caminho, precisa de ajuda, vamos ajudar. Não vou ajudar, não vou olhar. Vocês viram que hoje eu compartilhei no Instagram, achei a coisa mais maravilhosa. Vocês entram lá e olham. Um moço, um senhor, deitado na rua, no chão, com um cobertor enrolado. Chegou 2 moços, cutucou ele, chamou, ele levantou, aí ele levou ele num lugar, pediu para ele tirar a calça, o velhinho.
Ele tirou a calça. Pura terra, sujo, tudo por dentro. A roupa suja por fora, mas o corpo dele tudo imundo, sujo por dentro. Deu uma lavadinha pouca, sentou ele num lugar, cortou o cabelo, fez a barba. Aí ele estava de short, com uma blusa, um galão de água. Esses galões de água. Jogou nele, ensaboou, ajudou o senhor a tomar banho. Tomou o banhozinho, pôs roupa limpinha, calça comprida, sapato, blusa, arrumadinho. Aí falou para ele, pôs uma cadeira, mandou ele sentar. Sabe aquele negocinho que você põe no olho quando vai dormir? Pôs um trequinho daquele no olho do senhor. Ficou quietinho lá e mandou ele esperar. Veio com 2 mesas, pôs, encheu de comida, um almoço, tipo uma mesa arrumadinha na casa da gente, com prato, uma cadeira de cá e de cá. Um moço sentou daqui, o outro moço sentou de cá. Tirou a venda do senhorzinho, o senhorzinho chorou, ficou emocionado de ver aquela mesa farta. Compartilhei. Eu achei assim uma coisa de cortar o coração da gente, né? Por quê? Aqui em Paranaíba não tem, mas agora lá em Rio Preto, você passa debaixo dos pontilhão, você cansa de ver gente assim, deitado, enrolado no cobertor, lá sem nada. Então, é muito difícil, né? Isso dói no coração da gente, isso aperta. Por quê? Porque você pensa uma pessoa ter que ficar ali largado, pior do que um bicho, do que um cachorro, não é? Sem ter nada. É uma encarnação muito difícil. Muito difícil. Então, assim, não vamos fechar os olhos para os caídos, para os necessitados. Se puder ajudar, ajuda, né? Se puder dar um pouquinho de dinheiro, dá. Se puder dar comida, dá. Se puder dar roupa, dá. Vamos ajudar. Não vamos ser cegos e nem surdos aos necessitados. Então, que fica para nossa reflexão, né? A nossa mensagem de hoje. Quem precisa de médico? Os doentes. É todos nós, né? Todos nós precisamos. Então, vamos passar agora para as vibrações. Vamos pedir para a Roberta fazer para nós. Vamos fazer as vibrações. Que todos orem, né? Que todos elevem seus pensamentos a Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui em seu nome. Obrigado, Pai, por estar conosco no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nos mostrando o caminho certo a seguir. Que o Senhor possa encher os nossos corações com muito amor, muita paz, paciência e esperança num amanhã melhor, muita fé. Que o Senhor possa abençoar todos nós que estamos aqui, aos que estão aqui nos vendo pelo Face. Abençoa, Pai, a nossa casa de oração. Um círculo sagrado seja feito em torno da nossa casa de oração. Que nesse momento todos possamos estar recebendo. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa cidade de Paranaíba. Abençoa os hospitais. Abençoa, Pai, o asilo. Aqueles que lá estão, o Hospital Bezerra de Menezes, que todos possam ser alcançados nesse momento, Santa Casa, Cacemes, um círculo sagrado, Senhor. Abençoa a todos os necessitados, os que estão ali em dor, em sofrimento, aos que trabalham, paciência. Mestre, abençoa também o nosso Brasil, que o Senhor possa, Pai, estar sempre olhando o nosso Brasil, os nossos governantes, que possamos ter esperança num amanhã melhor. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que não têm um lar, que estão por aí, abençoa os que não têm alimento,
as crianças órfãos, muita paz, que possamos ter no nosso coração empatia pelo nosso próximo, que possamos começar hoje, que possamos sair daqui melhores do que entramos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigeras minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e do amor, em favor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete do amor na presença dos nossos inimigos. Unges com perfume as nossas cabeças. Nosso cálice transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. Viveremos por longos anos e habitaremos a casa do Senhor por longos tempos, e que assim seja. Passaremos agora, então, aos nossos passos. Que assim seja. Sem mete. Graças a Deus. Ainda falta um, pode vir mais um. Vem, pai. Vai. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força aos que passam pela provação, luz aos que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores. Derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessas verdades fecundas. Que todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se. Um só coração, um só pensamento subirá até Deus. Como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade. E fará de nossa alma o espelho que ainda reflete o vosso iluminado Espírito. Que assim seja. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo meu coração.
Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos recebidas nesta noite, Senhor. Obrigada por todas as graças, por todas as benéficas. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que a paz, que o amor possa nos envolver hoje e sempre. Uma boa noite. Obrigada a todos que estão aqui conosco, nos assistindo uma vez mais. Fiquem com Deus.